regiões Sudeste e Sul mostra que desses dos acidentes envolvem mortes. Os flagrantes são impressionantes. Na tentativa de ultrapassar o caminhão pelo acostamento, a moto em alta velocidade sai de trás de uma carreta e bate em cheio no caminhão-pipa. Nessa outra rodovia, várias motos. Caríssimos irmãos, nesta noite eu quero vos trazer uma matéria que é do interesse de todos os ministros ordenados que exercem o seu trabalho nas mais diversas igrejas católicas, igrejas essas que não estão vinculadas à Igreja de Roma, à Igreja do Vaticano, ou seja, não são súditos de Roma. O texto que eu vos trago para a nossa discussão, o nosso discernimento, a nossa reflexão, trata-se de um artigo publicado na revista, em uma das revistas da Igreja Católica Brasileira, edição de março-abril de 2008, informativo da ICAB. ICAB significa Igreja Católica Apostólica Brasileira, cujo título é Opinião. Padre casado é ministro dividido? Bem, não podemos definir como sendo vontade de Deus, o que nos trazem isoladamente alguns versículos da Bíblia, desconhecendo a abrangência do seu contexto e até mesmo o momento sociocultural em que os mesmos foram escritos. Ou seja, o autor quer informar, quer dizer que é prematuro interpretar fatos históricos ocorridos em um contexto distantes do tempo atual e, desta maneira, inseri-los no ideário, no pensamento do momento. Então, diz assim o texto: se formos responder à interrogação que nos apresenta o título desse artigo, baseado no que escreve São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 33, diz assim: o casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. Não só responderemos que sim, padre casado é realmente um ministro dividido, mas poderíamos até concluir que o casamento é incompatível ao ministério sacerdotal. Porém, o contexto em que o citado versículo está incluso nos fala de umas dificuldades existentes que, para os primeiros cristãos, eram sinais do iminente advento de Cristo. E a brevidade deste tempo não lhes permitia, dentro de uma visão espiritual, outras preocupações que não fossem as de se prepararem para a segunda vinda do Senhor. Portanto, o versículo em pauta nada tem especificamente contra o casamento do padre. Embora saibamos que São Paulo fizera uma escolha pessoal pelo celibato, ele não poderia ir de encontro ao casamento de clérigos, uma vez que o mesmo apóstolo aconselha, abre aspas, os diáconos não sejam casados senão uma vez e saibam governar os filhos e a casa, fecha aspas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E ao que aspira ao episcopado, desejo de uma função sublime, diz, abre aspas, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e na castidade.
pois quem não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Fecha aspas. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 2 a 5. O grande apóstolo dos gentios, reclamando dos seus direitos como missionário, faz a seguinte interrogação, abre aspas, acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Não só vemos nesta citação a importância da participação das mulheres, como em outros trechos bíblicos, incluindo o Evangelho de São Lucas. Confira capítulo 8, versículos de 1 a 3, onde, juntamente com os 12 apóstolos, piedosas mulheres, com os 11 apóstolos, acompanhavam Jesus na sua missão evangelizadora por cidades e aldeias. Poderia até ser um ministro dividido, o diácono, o padre ou o bispo, que fosse casado com uma mulher de interesses divergentes do ministério sacerdotal, alienada às coisas do mundo, muito mais propensa a levar o seu, abre aspas, Adão, fecha aspas, a provar dos apetitosos frutos, abre aspas, da serpente, fecha aspas, do que a ajudá-lo na observância da vontade de Deus. Eu, como bispo casado, posso dar o meu testemunho de quanto tem sido importante para mim a participação da minha esposa e a dos meus filhos no desempenho do meu ministério sacerdotal. O apoio da minha família tem sido uma bênção de Deus para o melhor desenvolvimento dos meus trabalhos eclesiásticos. Assinado Dom Valber Rommel C. Galvão Barros, bispo diocesano de Maceió e conselheiro regional do Nordeste. Uma boa noite. Meu desejo é de que esta reflexão possa servir para meditarmos, para renovarmos os nossos conceitos sobre tão importante discussão que no presente momento, segundo dados da imprensa, hoje no Vaticano, o atual bispo da Igreja de Roma encontra-se empenhado em encontrar uma solução para definitivamente resolver essa questão, essa pendência do ministério dos padres casados. Boa noite, graça, paz e bem, e que o Senhor Deus nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito